E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, mas vocês devem me conhecer mais como o cara da fantasia de trouxa. E eu tô começando agora não, vamos dizer assim que é um projeto, né? Para ajudar todos vocês, meus amigos trouxas, meus servos, que vai funcionar da seguinte maneira. No final do vídeo eu vou passar um e-mail, vocês podem mandar histórias de trouxas que vocês fizeram do seu papel de trouxa. E o intuito disso tudo vai ser o seguinte: vocês enviam anonimamente, eu leio essa história e depois a gente vai tentar fazer como se fosse uma reflexão dessa história, do que aconteceu e do que você pode ter tirado de bom disso. Porque nem sempre você se ferrar quer dizer uma coisa ruim. A maioria das vezes você vai aprender muito mais quebrando a sua cara do que se dando bem simplesmente. Além disso, eu espero que os comentários e tal dos vídeos, conforme eu for lendo essas histórias, depois apresentando o que eu acho que pode ter sido um fator positivo que ocorreu na história, ou que a pessoa pode ter tirado de bom na história, as pessoas também que assistem podem comentar, falando o que elas acham, ou o ponto de vista delas sobre o que pode ter tirado de bom dessa história. Mesmo não tendo acontecido com elas, às vezes pode ajudar elas em um momento futuro, certo? Então, para começar, eu acho nada mais justo, né, do que contar uma história mesmo minha, que aconteceu comigo recentemente, de ter feito o famoso papel de trouxa, né, que levou até a luz da fantasia. No final do ano passado, por volta de setembro, assim, começo de outubro, eu conheci uma garota. E era uma garota muito bacana, era muito firmeza, assim, uma pessoa que eu me identifiquei bastante e tal. Só que ela era de outra cidade e a gente demorou um tempo até se conhecer pessoalmente e tal. A gente conversava bastante por mensagem, pela internet. E um dia a gente se encontrou, né? Passamos o final de semana juntos e tal. E ficamos mais umas vezes assim. Só que eu acho que eu tava com muito medo, porque parece uma coisa que ia dar tão certo, que ia se transformar num relacionamento muito sério assim e tal, e eu não sei se eu tava pronto ainda, ou se eu tava com medo de me deixar permitir isso, com medo de sentir tudo isso e tal. Então eu acabei me afastando dela, né? E esse foi o primeiro erro da minha história. Ela sou de outra cidade, ela acabou voltando depois, né, para a cidade dela, assim, depois no período das férias, que a gente se conhecia da faculdade. E depois que ela voltou para outra cidade, a gente mal se falava durante esse período de final de novembro até o começo de fevereiro e tal. E quando chegou esse período de fevereiro, assim, eu senti que eu tinha feito uma merda gigantesca, que eu queria ficar com ela de novo, que eu queria ficar com ela e tal. E fui atrás dela, né? Beleza, fui atrás dela. A gente se encontrou, mais ou menos no carnaval, assim, lá por fevereiro, março, sei lá, quando foi o carnaval, foda-se. Conversamos um pouco e acabou acontecendo uma briga, né? Nesse período ficamos aí 2, 3 meses sem conversar, sem falar nada um com o outro, até que em abril ou maio, não lembro agora, ou junho, não sei, provavelmente foi em maio, eu decidi resolver isso, né, de uma vez por todas, e tentar reconquistar ela, tentar ter ela de volta. A gente conseguiu voltar a conversar assim, só que não era aquela uma conversa normal, assim, era uma coisa tipo de que eu tava meio sendo trouxa,
taranã, porque ela não queria falar comigo, mas ela falava meio por obrigação, assim, tal, e eu tava ali, e a menina, trouxa. Aí até que mais ou menos lá por setembro, a gente se firmou assim numa conversa bacana. Ela viu que ela estava conversando sobre obrigação, mas depois de um tempo não era muito bem o que ela queria ter feito, mas ela estava com raiva de mim, totalmente compreensível. Eu também ficaria com raiva de mim mesmo se tivesse feito o que eu fiz, né? Mas eu estava tentando arrumar lá. Então, passou esse tempo, a gente conseguiu voltar a conversar mais normal. Chegou outubro. Outubro nós tivemos uma conversa em que a gente decidiu que nós tínhamos sentimentos assim, né? Reprimidos um pelo outro. E a gente queria resolver isso. Então a gente decidiu que a gente precisava conversar sobre isso. E eu falei, porra, né? Será? Acho que vou conseguir finalmente. Vou parar de fazer o papel de trouxa e vai dar sucesso. Então, um mês depois, coincidentemente, o dia que eu estava usando a minha fantasia, né, de rei de trouxa, ou de papel de trouxa, como vocês preferirem chamar, ela começou a namorar com um outro cara. E ali eu fiquei destruído completamente, porque a gente nem tinha conversado sobre sentimentos ainda, que a gente tinha, que era uma coisa que a gente já tinha combinado de fazer e tal. E ela jogou um namoro assim, e eu fiquei, bom, tudo bem, né? Fazer o quê? A vida dela, não posso escolher por ela. Eu já fiz o que eu pude, se a decisão dela foi essa, tudo bem. E é onde muitas pessoas iam se sentir como a pessoa mais trouxa do universo, depois de ter dedicado tanto tempo a uma pessoa só, para os seus próprios sentimentos em relação àquela pessoa terem sido em vão, né? Mas se você analisar, procurar um lado bom disso, para se desenvolver melhor, depois conversei com vários amigos meus tal, sobre a situação, eu meio que cheguei a uma conclusão seguinte. Primeiro de tudo, se eu não tivesse medo, talvez eu poderia estar com ela ainda agora. Não precisaria nem ter feito todo esse rolo gigantesco de trouxa, toda essa bola de neve de papel de trouxa, para ter chego num ponto onde não aconteceu nada. Então o que eu tirei assim para minha pessoa, para o meu desenvolvimento, e que eu acho que vale para muitas pessoas, ainda mais atualmente, que muitas pessoas fogem disso, que é o medo de se arriscar, é o medo de se permitir fazer as coisas, é o medo de jogar a cara e dar a cara a tapa. E foi exatamente o que eu não fiz. Preferi ficar na minha zona de conforto. E depois resultou no papel de trouxa. Então, se você faz isso, se você não se arrisca, se você não dá a cara a tapa, é uma boa você começar. Isso pode salvar muitas florestas de papel de trouxa. É isso que eu tinha para falar hoje. Foi mais para apresentar o intuito do canal, do que ele é e tal. Eu vou estar deixando um link aí na seção de descrição do vídeo com um e-mail para onde vocês podem mandar os seus casos, de onde vocês se sentiram feitos como trouxas, que vocês gostariam que eu lesse, compartilhasse, que a gente tivesse uma reflexão assim, para ver o que vocês podem tirar de bom disso, do que pode ser transformado em todo esse papel de trouxa. De repente pode virar uma situação muito boa e positiva, que vai ajudar a desenvolver vocês. Valeu!